Libertad, 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 libertad. Os gritos de liberdade foram e seguem sendo ouvidos nos vários protestos desde a última segunda-feira, após o governo de Nicolás Maduro se proclamar vencedor das eleições presidenciais na Venezuela, mesmo sem apresentar atas das urnas. A contestação de opositores foi automática. A ex-deputada e líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, ao lado do candidato Edmundo González, destacou que os dados apresentados por seu grupo é real e desmentem o ditador venezuelano. Queremos decirle a todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. En este momento tenemos más del 40% de las actas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta eleição. Os opositores se refugiaram na embaixada da Argentina. Maduro ampliou a repressão contra manifestantes. Até esta gravação foram 12 mortes e 40 feridos, com prisões de integrantes da campanha de oposição. Embaixadas tiveram a energia cortada. Maduro pediu a prisão de Edmundo González e disse que sofre uma tentativa de golpe financiada pela extrema-direita mundial, pelos Estados Unidos, pelo narcotráfico colombiano e até mesmo pelo empresário bilionário Elon Musk. Pelo mundo, Europa, OEA e os Estados Unidos frisaram que não vão reconhecer a reeleição do ditador. Já no Brasil, em uma entrevista desastrosa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não contestou ou criticou o pleito venezuelano. Lula disse que não vê atos que ferem a democracia. E o PT, partido do presidente da República, foi mais enfático e lançou uma nota em apoio a Maduro. Confira a polêmica na eleição venezuelana e os desdobramentos na política brasileira na 27ª edição do Linha Política, com o professor Márcio Meirelles. Muito bem, professor, depois de tudo que a gente está vendo desde o último domingo, quando tivemos ou esperávamos por uma eleição na Venezuela, de uma forma diferente do que aconteceu nos últimas, né, desde da posição de Hugo Chávez, né, desde o chavismo e depois com Maduro, havia uma expectativa de fato da Venezuela ter uma eleição com condições da oposição também se colocar e participar, mas o que a gente viu de lá para cá foram uma série de denúncias e flagrantes de ações antidemocráticas e depois das eleições, inclusive com direito a site da Justiça Eleitoral venezuelana caindo, né? Entre outras cositas más, se a gente pode dizer assim, de lá para cá a gente viu que a Venezuela virou um turbilhão, com uma série de manifestações, prisões, ordens de prisões de líderes da oposição. E em meio a tudo isso, professor, a Venezuela, e isso tudo não nos surpreende, mas em meio a tudo isso, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ele dá uma declaração na terça-feira a uma rede de televisão no Mato Grosso, né, FTF, filiada ao Grupo Globo, em que ele não vê, pelo menos na forma como está acompanhando tudo isso, não vê nada, entre aspas, nada demais. E sim que ele acredita que entre o governo de Maduro e a oposição possa haver uma discussão democrática. Na conversa com Maduro foi dito o seguinte, o Celso perguntou para ele, bom, as coisas só vão ficar definidas quando apresentar a ata. Ele falou, eu vou apresentar a ata. Só não disse o código, mas disse que vai apresentar a ata. Na conversa com a oposição, a mesma coisa, ele disse que tem 70% das atas. Então nós tivemos um processo eleitoral que teoricamente foi pacífico. Não houve violência, não houve nada disso. Tem um resultado apertado.
um resultado apertado. Então, sempre que tem um resultado apertado, as pessoas têm dúvida. É normal que tenha uma briga. Como é que vai resolver essa briga? Apresenta a ata. Se a ata tiver dúvida entre a oposição e a situação, a oposição entra com recurso. Professor, a pergunta que eu faço para o senhor para a gente começar nossa conversa. O senhor acredita, o senhor acha que o Lula realmente acredita que há uma disputa democrática na Venezuela? Até quando a gente vai ter essa defesa de um governo totalmente antidemocrático como o de Maduro? Bom, Francisco, eu acho que nesse episódio total da Venezuela, quem perde é o Brasil e quem perde é o presidente Lula, né? Eu acho que ele teve uma postura extremamente, nesse episódio, não só agora, mas já no começo, lembra quando ele falou que a Venezuela tinha democracia demais? Quando o mundo sabe que não existia democracia, a quantidade de presos políticos, a quantidade de pessoas que estão fora da Venezuela, e o Lula insistia que a Venezuela tinha democracia demais, né? E a impressão que eu tenho é que, de uma maneira geral, eu achava que houve dois problemas. Primeiro, eles achavam que o Maduro não ganharia as eleições, né? E segundo, eu acho que subestimaram a força que o Maduro tem, né, no controle da Venezuela. E agora eles o Lula ficou numa situação, no beco sem saída. Por outro lado, existe uma questão em discussão que eu tenho pensado ultimamente, que é o seguinte: o Lula ganhou a eleição, a sua primeira eleição no Brasil, assim, mais ou menos no susto, né? Ou seja, a sociedade não teve capacidade de avaliar o plano real e, por questões de crises internacionais, entendeu que o plano real, que o governo Fernando Henrique tinha sido um péssimo governo. Elegeram o Lula. E o Lula continuou o plano real. E para que o próprio partido e essa ala radical do PT, que é uma ala muito forte, que tem uma influência muito grande sobre o Lula, que me parece que é o que dirige Lula, fez com que ele se lançasse nessa política externa de abraçar ditadores, ou seja, ditadores de esquerda, né? Então, eu acho que o Lula tem uma trajetória na questão externa muito ruim, péssima, né? Veja, e agora ele está numa situação que ele não sabe o que fazer. O PT acha que a eleição foi, já inclusive, né, já homologou, achou que foi normal, e ele não sabe o que dizer, porque quando houve aquela frase do derramamento de sangue, o Lula viu ali uma oportunidade de ser um mediador junto ao Maduro. Mas o próprio Maduro não respeita o Lula, né? Como a Venezuela não respeita o Brasil. O Brasil foi mediador do famoso Tratado de Barbados, que foi exatamente um acordo que o Brasil e alguns países da América Latina, com os Estados Unidos, liberaram a sanção americana para que o Chávez, na época, deixasse, né, fizesse eleições livres. O Chávez não obedeceu o tratado, desrespeitou o Brasil, desrespeitou o Lula. E outra coisa, você se lembra do começo do governo dele, que ele doa a refinaria na Bolívia para o Evo Morales, ou seja, uma refinaria feita com recursos da Petrobras, ele doou praticamente para a Bolívia, né? Então, o Lula está numa situação extremamente complexa, na minha opinião. Ele agora bateu no muro. Eu acho que qualquer situação que ele tome a favor do Maduro ou contra o Maduro, todo mundo sabe que ele ficou numa situação extremamente não confortável no Brasil e perante o mundo. O senhor citou o posicionamento do PT, né? O PT ele emitiu uma nota. Aliás,
Lula, o governo e o PT ontem, olha, deram todas as mostras de como não agir em meio a uma crise, uma séria crise de política externa como a que a gente está vivendo na América Latina, na América do Sul, empurrada por essa situação da Venezuela. O PT emitiu uma nota onde ele, como o senhor citou, né, ele confirma que o partido, o apoio ao governo de Nicolás Maduro, coloca entre aspas, né, não ele entre aspas, assim, coloca nas palavras do Partido dos Trabalhadores o aval aos resultados dessa eleição que o mundo está cobrando detalhes e transparência. O PT o fez antes mesmo do próprio presidente Lula, né, o seu número 1, o seu cerne, né, que é Lula, se manifestar. Esse posicionamento do PT veio antes da entrevista de Lula à TV do Mato Grosso. E o Partido dos Trabalhadores ainda rebateu a imprensa, voltou a rebater a imprensa com algumas retóricas, inclusive utilizadas pelo próprio Maduro, né? Daquela coisa de um grupo contra a forma de Maduro atuar e tudo mais com que a esquerda extrema costuma se pautar. O Partido dos Trabalhadores classificou a eleição na Venezuela como democrática e soberana. Declarou a certeza de que o Conselho Nacional Eleitoral dará tratamento respeitoso para todos os recursos que receba, nos prazos e nos termos previstos na Constituição da República Bolivariana da Venezuela. E aí, em meio a tudo isso, professor, depois Lula tentou, entre aspas, aí, passar pano para essa fala, para essa nota do Partido dos Trabalhadores, acabou aí se embananando numa visão totalmente alienada da realidade das ruas da Venezuela. Só lembrando, neste momento com que a gente está gravando, as manifestações na Venezuela já têm uma série de prisões, 12 pessoas mortas, inclusive há um vídeo, a gente está colocando no programa de hoje, há um vídeo de uma prisão do líder da oposição na Venezuela, o Fred Superlano, né? Esse vídeo é um flagrante num bairro de Caracas, onde ele foi detido, né? ¡Maldito! ¡Puta asesino! ¡Maldito! ¡A la bola! ¡Arrastrado! E em meio a tudo isso, ainda dentro do governo brasileiro, professor, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ela vai para um outro lado, contradiz o PT, contradiz Lula e diz que o que há na Venezuela não é nada democrático. O governo brasileiro, que se colocou no começo desse mandato uma possibilidade de voltar a ter espaço na política externa, de colocar o seu nome nas discussões, né? Principalmente agora aí, com a questão do próprio G20 e tudo mais, o governo brasileiro meteu o pé pelas mãos de fato. Como isso pode afetar a imagem do Brasil e até mesmo as negociações do Brasil com o mundo? O Lula teve um problema, quer dizer, como eu tinha falado na primeira intervenção, ele queria, de uma certa forma, se projetar no mundo, né? Ou seja, ele tinha que seguir as orientações do Plano Real, seguiu, e ele viu no mercado, viu, né, nas relações do mercado externo, nas relações exteriores, uma possibilidade de se projetar. Veio com aquele programa do Fome Zero, acabar, até hoje ele fala sobre isso, né, quando os índices de fome no mundo têm caído. O grande problema do Lula e do governo do PT é que eles confundem governo com o Estado, confundem a ideologia com o que o país representa no consenso das nações. Então veja, o que o PT, a presidente do PT fala sobre a eleição na Venezuela é exatamente a ideologia
que ele implantou no Itamaraty. Ou seja, o PT quebrou toda a hegemonia que nós tínhamos do orgulho que era a instituição Relações Exteriores do Brasil, que era baseada no Instituto Rio Branco, que era modelo para a América Latina. O Brasil, em várias circunstâncias, foi mediador, resolveu problemas pelo alto nível dos nossos embaixadores. Olha, não teve nenhuma manifestação do Ministério das Relações Exteriores, porque quem fala é um assessor de Relações Internacionais, que é o Celso Amorim. Apesar dele ser embaixador também, né, ter uma formação de diplomata, mas ele fala por partido, ele não fala em nome do Brasil. Hoy se lo decía a Celso Amorín, mi amigo, es canciller de Brasil, asesor del presidente Lula. Todo el sindicato, llamado así, de la ultraderecha mundial, del fascismo, ve a Venezuela como la joya de la corona para ponerle la mano. Esto fue la batalla definitiva, como le dije a Celso Amorín, para nosotros el 28 de julio fue la batalla definitiva contra el fascismo criminal. Y vamos a consolidar, compatriotas, mis compatriotas queridos, vamos a consolidar esta victoria y el derecho a la paz y al futuro de nuestro pueblo. Nem poderia falar em nome do Brasil, porque quem fala em nome do Brasil é o Ministério das Relações Exteriores, que é a filosofia que o governo adota no relacionamento com os outros povos. Então, essa questão do PT é muito séria, porque ele quer impor uma ideologia de partido para um país. Ora, não é isto. O país tem uma ideologia, o país tem valores, o país tem princípios que são diferentes de um partido político. Cultura, né? E o Lula ignora tudo isso. Ou seja, nós não temos mais Ministério das Relações Exteriores. Só para a gente citar, professor, hoje o ministro das Relações Exteriores é o embaixador Mauro Vieira, né? E a gente estava acompanhando algumas discussões na imprensa e se destacou que em um ano no cargo, Mauro Vieira nunca foi à Venezuela. Isso significa muito de que o Brasil parece dar uma carta branca né, o Brasil, quando eu digo o Brasil hoje, governo Lula, né, o Brasil hoje é um governo que faz parte aí de uma movimentação à esquerda, inclusive com aquele apoio que a gente estava citando aqui da Gleisi Hoffmann ao Maduro, essa paixão a algumas figuras que que são cada vez mais conservadoras, atrasadas, né, dentro da esquerda, como o próprio Maduro, e uma paixão que parece que de um lado tudo pode, né, professor? Porque é o mesmo grupo que contesta fascismo, que contesta a repressão em alguns pontos do mundo, mas de outro faz às vezes de que nada a ver, né? Parece que de um lado tudo pode. Na verdade, Francisco, a esquerda precisa fazer um meia-culpa, né? Eu acho que a esquerda, de uma certa forma, está completamente desorientada, porque ela virou as costas para a sua origem, que é as necessidades da sociedade, ou seja, aquelas narrativas próprias de uma esquerda, e se transformaram em maus políticos, ou seja, que não sabem descrever o que a sociedade deseja, o que a sociedade precisa. Então, essas atitudes da Gleisi Hoffmann aqui no Brasil é a mesma que em outras regiões do mundo líderes da esquerda têm falado. Ou seja, é uma situação em que eles pararam no tempo e eles não têm discurso. Acabou o discurso. Porque as relações de trabalho mudaram, as relações de trabalho-capital mudaram, estão mudando, as questões sociais estão mudando. Então, tudo está em um processo de mudança. E o PT, no Brasil, infelizmente, dá essa demonstração.
de que já era o seu tempo já foi, já passou. Se eles não inventarem um novo discurso ou procurarem um novo caminho, a tendência é se tornarem figuras e atitudes ridículas, como essas que eles estão tomando agora. Porque não tem nenhum fundamento lógico, não tem nenhum fundamento estrutural, vamos dizer assim, que possa justificar essa questão da Venezuela. Todo mundo sabe que o Maduro é um ditador. Ele prende. Você veja, ridículo, parece o Brasil no tempo dos coronéis, dos currais eleitorais, né, que ainda existem no Brasil, mas que, felizmente, nós já passamos essa fase. Então, a gente está discutindo uma questão que, para grande parte da sociedade, isso já passou. E o PT insiste ainda em criar essas narrativas falsas, narrativas que o mundo inteiro está vendo, tentando tapar o sol com a peneira. Então, é furo atrás de furo. Pois é. Tá? E aí, professor, antes mesmo da eleição, né, o Edmundo Gonzalez, que é o candidato da oposição, eu digo porque com essa eleição sobre várias interrogações, para mim ela ainda não acabou, né? Mas o próprio Edmundo Gonzalez, ao lado da Maria Corina Machado, aliás, ela seria a candidata, né, mas foi impedida por uma série de denúncias, e no governo Maduro basta a denúncia de Maduro, já vira lei, já vira julgamento final. Mas o próprio Edmundo Gonzalez já havia dito que estava preocupado com a posição do Brasil, antes mesmo das eleições, né? Ele já, porque sabe do peso do Brasil na América do Sul, na América Latina, e a importância que teria um posicionamento com mais atenção e rigor do Brasil, né? Até porque mesmo em meio àquelas declarações, a gente citou aqui no Linha Política da semana passada, quando o Maduro questiona o sistema político brasileiro, entre outros, né? E o Edmundo Gonzalez esperava um Brasil mais atento, mais rigoroso na fiscalização à eleição da Venezuela. Mais cedo, Edmundo Gonzalez gravou um vídeo pedindo para que as Forças Armadas parem de reprimir os manifestantes. Ustedes saben lo que pasó el domingo. Los venezolanos queremos paz e respeto à la voluntad popular. E o mundo também, não é? A Europa, a própria OEA, destacaram que não reconhecem a vitória de Maduro. Os Estados Unidos estão com pressão forte. Ontem, a gente está gravando aqui nessa quarta-feira, na terça-feira tivemos uma ligação de Biden e Lula, onde eles falaram sobre essa situação e os Estados Unidos espera do Brasil mais rigor. Então, cada vez mais a gente tem um posicionamento do mundo para um lado e do Brasil para outro. E aí, professor, o senhor estava citando essa forma de atuar do Brasil, da própria esquerda e da esquerda extrema. E quando a gente tem um país que está balançando entre dois extremos, né? A gente tinha a esquerda no poder, assumiu na sequência a direita extrema de Bolsonaro e volta agora a de Lula, que às vezes se faz de uma esquerda mais moderada, mas em momentos como esse a gente vê para onde acaba se pautando. A gente vê uma política brasileira cada vez mais, ou melhor, a gente vê uma política brasileira cada vez menos de planos, de ações e mais uma política de narrativas. E o Brasil até quando vai ficar nessa dependência entre o extremo da esquerda, o extremo da direita e suas narrativas, suas negociatas e suas paixões? Bom, falando no começo, quando você citou a respeito da situação da Venezuela e do Brasil, eu acho que se o Lula tinha um projeto, tinha um plano de se transformar em líder, e o Brasil líder da América Latina, ele perdeu essa corrida. Eu acho que
Talvez ele não tenha planejado isto, pelas suas atitudes, pelas suas falas, né? Que se ele fosse um pouco mais inteligente, comedido, ele estaria hoje numa situação extremamente favorável, como sendo o líder da América Latina diante, né, por exemplo, do efeito Milei na Argentina, né? Veja, 3 países, não que não tenham importância, mas comparativamente ao tamanho do Brasil, lideraram esse movimento, ou seja, saíram na frente do Brasil. O Uruguai, o Paraguai e o Chile. O Chile, que hoje é governado pela esquerda. Ou seja, a própria esquerda não está entendendo esse processo, quer dizer, não está concordando com esse processo do Maduro, né? Então, 3 países importantes da América Latina, mas não do tamanho do Brasil, sai na frente do Brasil. Ou seja, o Lula perdeu a corrida. Ou seja, mantém o Brasil numa situação subalterna da América Latina, quando ele poderia, de uma certa forma, até como reforço interno partidário aqui no Brasil, seria positivo. Mas eu acho que ele jogou fora essa grande oportunidade. Primeiro por essa pressão violenta do PT, que ele, de uma certa forma, é refém. Essa linha ultra reacionária do PT, né, que ele segue. Então, eu acho que ele perdeu essa possibilidade de levar o Brasil à liderança da América Latina pela sua economia, pelo seu poder econômico, pelas suas tradições, sua cultura, enfim, do Brasil voltar a ser o líder da América Latina. Em compensação, eu acho que ele deixou escapar essa oportunidade. Por outro lado, ele não tem planos, ele não tem projeto. Qual é o projeto do PT? Não tem projeto. O que vai ser do Brasil daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, diante de todas essas mudanças que nós estamos vendo, que o mundo está sofrendo, né? Está passando com uma velocidade incalculável. E nós estamos parados no tempo, ainda com atitudes de um presidente da República que tem atitudes que o mundo inteiro condena, né? Por outro lado, a sociedade precisa começar a enxergar essas coisas. Não é só a questão de votar, a questão de democracia, mas que democracia que nós queremos, que governo que nós queremos, ou que projeto nós queremos para o nosso país. A sociedade está apática, a sociedade está extremamente preguiçosa, ou seja, não está se importando com esses detalhes que são fundamentais. O mundo não é mais aquele que nós conhecíamos. Nós temos hoje uma juventude desmotivada, ou seja, temos não diria que estamos à deriva, mas estamos caminhando por um processo de deriva, ou seja, de não sermos nada no consenso mundial. Muito bem, professor. Olha, mais uma vez a gente vai agradecendo e, claro, né, esse é um tema que a gente vai acompanhar dia a dia aqui. Não sei até que ponto, se até a próxima semana nós teremos uma alteração nessa situação, mas de fato, é claro, esperar um posicionamento mais responsável do Brasil sobre essa eleição na Venezuela. Professor, muito obrigado por mais um Linha Política. Um abraço a todos aí. Minha mamãe, meu papá, meus irmãos. Vou deixar minha família inteira, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Vivemos em um país sob ditadura. Era a nossa última chance. Era como a última oportunidade para nós. Essa foi a edição número 27 do Linha Política. No programa de hoje você ouviu áudios do UOL, TV Bandeirantes, TV Globo e NBC Universal. Ficamos por aqui. Apresentação e produção de Francisco Assis, participação e comentários Márcio Meirelles, operação de áudio Edson César, edição Cassiane Ribeiro, design de Ezio Henrique. Até mais.